Shabbat Shalom, feliz sábado, um sábado de paz para você, querida mulher, querida irmã, prezado irmão, nossos queridos adolescentes, crianças, que estamos vendo crianças e adolescentes aqui nessa noite. Que bom que você veio à casa do Senhor, nesse dia especial que é o sábado, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor Jesus, depois de 40 dias, depois que Ele ressuscitou, Ele foi ao céu, depois Ele voltou, Ele ficou 40 dias com seus discípulos, e Ele disse para os seus discípulos antes de ir embora: olha, ficar em Jerusalém, 10 dias orando, estudando, para vocês receberem o poder do Espírito Santo. Aí, no Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu, 10 dias de oração. Aqueles discípulos, antes briguentos, queriam um sentar à direita de Cristo, outro à esquerda, ficavam brigando, quem era o maior, quem era o melhor. E Jesus, agora depois desses 10 dias, eles estavam unidos e preparados para levar o Evangelho. Graças a Deus por aqueles 10 dias de oração, porque se você está aqui relembrando, praticando esses 10 dias, esse programa especial baseado nesses 10 dias dos discípulos, é porque esses discípulos aceitaram o desafio e pregaram o Evangelho, e nós estamos recebendo também. Tenho um cumprimento também àqueles que estão de maneira remota, assistindo pelas redes sociais. Que bom que você está aqui na casa do Senhor. E nós estamos estudando como a oração faz a diferença nas famílias. E hoje o assunto é muito interessante: fonte do poder na família. Qual é a fonte do poder na família? Qual a maior necessidade da família? Qual será? Se você abrir a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, você vai ler: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que ele fizer? Se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em Isaías 55, versos 6 e 7, diz o seguinte: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mas há um verso que eu gosto muito. É um verso em que chama os pais para se converterem aos seus filhos, e os filhos se converterem aos seus pais. E esse verso eu faço até questão de ler na palavra de Deus. Às vezes pelo tempo, eu gosto de ler na palavra, nas escrituras. É um verso muito interessante do profeta Malaquias, que ele diz o seguinte nos versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que ele vai fazer? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra de São. E eu pergunto para você, querido irmão, você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo através das redes sociais, como adquirir essa tal fonte? E que fonte é essa do poder na família? E nós vamos aprender qual é essa fonte hoje com um homem extraordinário, um homem incrível. Que homem foi esse? Abraão. Eu gosto da história de Abraão. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, pega a sua Bíblia aí, vamos abri-la.
Vamos ler, versos 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Deus chama, queridos e queridas, para cumprir uma missão. Que missão era essa? Missão de Abraão: sair da sua terra e fazer dele uma grande nação, e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que promessa grandiosa, significativa, desafiadora, de grande alcance, ser uma bênção para todas as famílias da terra. Você já pensou nisso, querido pai, querida mãe? Eu pergunto, é você uma bênção na sua família? Sou eu uma bênção na minha família? Eu abençoo os meus filhos? Eu, como esposa, abençoo o marido, o marido abençoa a esposa? Ser uma bênção é um grande privilégio. Para que Abraão fosse uma grande bênção, para que alcançasse todas as famílias e todo mundo, ele teria que fazer algumas coisas. E a primeira coisa que Deus pediu: sai da tua terra, deixa os seus parentes e se manda, vai embora. Sabe, queridos pais, queridos irmãos, você jovem, você criança, para que nós possamos ser uma bênção, nós temos que deixar a nossa terra, temos que deixar os nossos parentes, temos que deixar o nosso passado. O que significa deixar sua terra? Aqui não no sentido literal, agora eu vou amanhã, arrumei as malas e vou embora para outra cidade. Não, o que significa deixar sua terra, deixar os seus parentes? Quem sabe a sua terra seja o seu passado. Quem sabe a sua terra seja os traumas do passado. Quantas pessoas presas em traumas da infância? Quem é que não passa por traumas? Uns mais, outros menos. Mas todos nós tivemos alguns traumas. E é claro que os traumas da infância, eles são mais significativos, têm impacto maior. E muitas pessoas estão presas ao seu passado de pecado. Há coisas que você não tem nem vontade de lembrar, você não tem orgulho. Por que eu fiz isso? Onde eu estava com a minha cabeça? Estava no pescoço, mas não funcionou, né? Mas onde eu estava? Por que eu fiz isso? E aquilo às vezes nos persegue, não é? Deus nos perdoa, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Quem sabe o seu passado seja mágoas, ressentimentos. Ai, não tem coisa mais pesada. Mas um fardo tão pesado que carregar mágoas, ressentimentos. Só existe uma cura para isso, é o perdão. Ainda quero trazer um sermão sobre o perdão, um tema que eu trabalhei muito, não só de maneira, né, de vivência, como também um estudo sobre o perdão. Não tem coisa mais libertadora do que perdoar e ser perdoado. Quem sabe a sua terra seja um vício. Um vício. Quem sabe a pornografia, jogos, filmes, internet, celular. Eu não sei. Quem sabe sua terra seja, você é uma pessoa
temperamental, que ainda não controlou, é rude, é violento. Quem sabe é o orgulho. Eu não sei qual é a sua terra. Eu sei das minhas. Mas tem que deixar a terra. Para ser uma bênção, tem que deixar a terra. Eu não sei qual é a sua terra. E os parentes? O que significa deixar a parentela? É verdade que parente a gente não escolhe, né? Eu lembro no passado, né? Assisti algumas vezes aquele programa O Cunhado, né? Oh, que coisa terrível, né? Que cunhado. Então, parente não escolhe. Tem que engolir muitas vezes. E aqui disse que tinha que deixar os parentes, a parentela. Significa, quem sabe, eu assim interpretei, né, no meu estudo, que esses parentes são tudo aquilo que nos prende, aquilo que é negativo da nossa família. Muitas vezes nós temos que romper com os paradigmas da nossa família. Tem pessoas que falam assim: meu pai foi rude, eu vou continuar. Eu apanhei, agora chegou a minha vez. Vem cá, meninada, ó. Nós temos que romper com as coisas negativas da nossa família. Não é fácil. Não é fácil. Muitas pessoas são criadas em lares violentos, rudes, críticos. Mas nós podemos fazer diferente. Muitas pessoas têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim e assim eu vou morrer. A síndrome de Gabriela. Nós podemos romper com os nossos parentes, ou seja, com aquilo negativo que nós recebemos da nossa família. Se o seu pai foi violento, se você é pai, faça diferente. Sai da tua parentela. Quebre as cadeias do passado. Deixe os maus hábitos, aqueles maus hábitos aprendidos em nossa família. Muito bem. Vamos prosseguir na história do nosso Abraão. Ah, quanta coisa maravilhosa. Bem, é interessante que na história de Abraão, quando a gente começa a ler o capítulo 12, dá a impressão que foi aqui que começou a peregrinação de Abraão. Não, começou antes, lá no verso 11. Deus havia chamado, já dado uma ordem para Tera, o pai de Abraão. Ele falou: Tera, sai, você é o Abraãozinho, e vão para Canaã. Eles moravam em Ur dos Caldeus, a cidade. Incrível, dá uma estudadinha sobre Ur dos Caldeus. Eles tinham até saneamento, eles tinham esgoto, era cidade desenvolvida, cidade rica. Mas aqui no capítulo 11, verso 31, diz o seguinte: tomou Tera Abraão seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus, partiu para a terra de Canaã. Foram até onde mesmo? Arã. E aconteceu? Onde ficaram. Tera ficou em Arã. Fixou residência em Arã. E o verso 32 diz: e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu onde? Em Arã. Morreu em Arã. O destino era Canaã, mas ele empacou em Arã. E ali ficou um tempo, e ali morreu. O que representa esse Arã em nossa vida? Arã, queridos, representa o mundo e suas filosofias, suas ideologias, os seus prazeres. E o mundo hoje, né? O mundo não, sempre, né? Tiveram seus filósofos, seus biólogos, aqueles que, né? E muitas ideologias e filosofias estão entrando dentro da nossa igreja. Há muitos jovens que têm pensamentos marxistas.
Há muitos jovens, mulheres que têm pensamentos feministas, de maneira sorrateira, né? Vão entrando esses pensamentos, essas ideologias dentro da igreja. Sabe, queridos irmãos, queridas irmãs, infelizmente, nossas famílias têm se demorado em Arã. Mas sabe o que é o pior? É quando a Arã entra dentro da nossa família. O mundo está dentro da nossa família. Cristo, em sua oração sacerdotal, ele diz o seguinte, ele fez um pedido para Deus, em João 17,16: não peça que os tire do mundo, mas o quê? Os livre do mal. Nós estamos aqui, nós somos terráqueos, né? Terráqueos, nós moramos aqui. E vamos retornar essa terra renovada. Vamos ter 1000 anos de spa lá no céu, depois nós vamos voltar aqui. Mas, não tem como sair daqui. Mas nós temos que aprender a gostar da nova terra. Aqui é um estágio. Pergunto, queridos, o que mais os nossos filhos veem dentro de casa, do nosso lar? Será que os nossos filhos estão vendo culto doméstico? Estão vendo oração, Bíblia, harmonia? Tem os filhos visto Jesus em todos os lugares do nosso lar? Qual o melhor lugar do seu lar? É a sua televisão de 50 polegadas? Não tem problema ter, não. Eu vejo pais gastando, eu vejo porque eu observo, gastando dinheiros, comprando o melhor tablet, o melhor celular para o seu filho, esquece de comprar a lição de escola sabatina. Não vai dar uma visita lá na casa para comprar bons livros para os filhos? Quais são as prioridades dentro da nossa casa? O Espírito Santo permeia o nosso lar? Tera morreu em Arã. Você quer morrer em Arã? Quer que a sua família morra em Arã? Bem, morreu Tera, e Deus falou assim: eu tenho que dar um jeito nesse Abraãozinho, hein? Abraão, aí vem o capítulo 12. Abraãozinho, seu pai empacou aqui ele morreu, sai dessa terra. E Deus fala: deixa os parentes, deixa. Era bom, confortável, né, morar em Arã. Meu livro já está terminado, e é um pouco de literatura, o livro eu conto a história de Sara em Arã, né? Descreve a casa bonita, né? Tem um pouco de ficção. Então era gostoso, né? Casa, tudo arrumado, tem que deixar tudo. O seu destino é Canaã. Abraão sai, Deus fala: deixa os parentes, Abraão. E o que diz aqui? Ele leva o Ló, gente. Para que levar esse Ló? Ele leva o Ló. Não era para deixar os parentes? Ele leva o Ló. Ele adota o Ló. Leva o Lózinho. Ele cometeu esse erro, ele levou o Ló. Cuidado com os Lós da vida, queridos irmãos. Ou o Ló só dá trabalho. Só dá trabalho. Como eu já disse, né? Parente não se escolhe. Mas você pode escolher como que você vai lidar com a situação. Ellen White diz no livro Lar Adventista que o círculo familiar é sagrado. Ninguém deve intrometer no círculo da família. Ninguém. Os pais são convidados, né? Quando os filhos casam, nós pais, né? Eu não tenho filhos casados ainda, mas aqueles que têm filhos casados, os pais ficam ali de referência. E há muita confusão nisso, né? Às vezes, mãe que quer intrometer na vida da nora, etc., não é? Mas os parentes, os amigos, não devem intrometer no ciclo sagrado da família. Há mulheres que
falam mal do seu marido para outra amiga, tem que tomar cuidado com isso. O lar é sagrado. Sabe, nós temos que tomar cuidado com os lozinhos. Nós deixamos Arã, mas levamos Ló. Conta essa história, como é? Que uma pessoa, o diabo morava dentro da casa dele. E um dia ele abriu as portas para Jesus, expulsou o diabo, vai embora, diabo. Não quero mais você aqui em casa. Jesus arrumou a casa, ajeitou a casa estava bonita. E um dia bate a porta. Era o diabo. O que você está fazendo aqui? Jesus está morando aqui, você manda daqui. Não, o senhor me faz um favorzinho. Deixa eu te pendurar um preguinho aqui na sua parede. Esse pequenininho assim, ó. Mas o que tem um preguinho, né? Não vai fazer nada, não. E Jesus está lá no quarto, nem vai ver, né? Pôs lá o preguinho. Passado um tempo, lá o diabo: o que você quer, diabo? Jesus está aqui. Não, é o seguinte, o meu preguinho. Posso te pendurar isso aqui? É pequenininha, só essa meinha aqui. E com o passar do tempo, o diabo já tomou conta da casa. Cuidado com os preguinhos. As pequenas concessões. Um pouquinho aqui, ninguém está vendo, né? Não vai ter importância. Sou adventista de terceira geração. E eu vejo como nós adventistas fomos fazendo concessões. Nós fomos fazendo concessões. Até no sábado, nós andamos fazendo concessões no sábado. O meu sogro não fazia, não é pecado não. Mas os adventistas, igual a minha mãe tem 88 anos, não é? O meu pai não faz barba até hoje, não sabe, ele aprendeu assim. Tudo bem, não vamos fazer igual os fariseus, não, com 600 tantas regras do sábado, não é isso. Estou dizendo que nós vamos fazendo concessões. Às vezes o sábado só torna uma parada de trabalho e não um dia realmente especial. Eu falo do sábado porque o sábado, o nosso nome está escrito, né? Adventista do sétimo dia. Então, o sábado realmente é a pedra de toque. Sabe, queridos, eu posso dizer também que os lozinhos podem ser os pecados acariciados. Muitos não entrarão no reino de Deus, porque não venceram os pecados acariciados. O que é um pecado acariciado? É igual um bichinho. Ai, como você gosta. Ai, como eu gosto. Eu não vivo sem. Pecado acariciado, você sabe que está errado, mas você gosta, e você acaricia, e você cuida. Nós temos que tomar cuidado com os pecados acariciados. Ai, como eles são difíceis de vencer, é verdade. Mas Jesus tem esse poder, o Espírito Santo tem esse poder de a gente vencer os pecados acariciados. Agora Abraão vai rumo a Canaã. Ele não sabia exatamente o local exato? Não, ele não sabia. Deus falou: é uma terra, vai lá para os lados de Canaã. E ele começou a sua peregrinação de fé. Sabe, queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa vida é uma peregrinação de fé. E é de fé mesmo. Sabe, cuidado, para nós fazermos dessa terra, fixarmos nessa terra, porque nós estamos aqui de viagem. O nosso destino é a nova terra. O nosso destino são os 1000 anos do céu e depois a nova terra. Abraão, ele não sabia exatamente o local, ele não sabia. Ele estava peregrinando. Deus queria ensinar com ele algumas lições importantes nessa peregrinação. Mas ele conhecia o que havia falado para ele: olha, vai, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar o lugar. Não importa, muitas vezes nós não sabemos, claro, a gente não sabe do nosso futuro. Às vezes a gente nem sabe o que vai acontecer, agora, uns minutinhos à frente. Mas se nós conhecemos quem nos guia, nós não vamos nos preocupar
no caminho. Porque Cristo mesmo falou: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Sabe, queridos, em nossa peregrinação aqui nessa terra, nós nos deparamos com tristezas, mágoas, perdas, e ultimamente um ano, fazendo exatamente um ano, nós estamos enfrentando esse inimigo invisível, essa pandemia. Mas Abraão conhecia pessoalmente a Deus, ele conhecia a voz de Deus, e Deus falou: sai, e ele saiu. Sabe, queridos irmãos, querido jovem, querida criança, Deus tem um plano para a sua vida, tem um plano para cada família, e Ele quer ser o guia da sua vida. Os planos de Deus não são determinismo, nem predestinação. Nós temos o poder da escolha, mas Deus sabe o que é melhor. E se você escolher que Ele cuide da sua vida, que guie sua vida, você vai então ter um destino feliz. O seu final será feliz. E eu pergunto para você nesta noite: como é que Abraão realizava a sua peregrinação? O que motivava Abraão, não é? Além de acreditar em Deus, o que impulsionava Abraão a peregrinar, a cada dia ser o pai da fé? Esse é o segredo. É a fonte do poder na família. Abraão era construtor de altares. Esse é o segredo da fonte, a fonte do poder da família. Construtor de altares. É você pai, você mãe, construtor de altares? Veja, aqui há 4 relatos de paradas e de construção de altares. Gênesis 12, 7, ele chegou em Siquém, no Carvalho de Moré, e ali ele construiu um altar. E ele reunia o seu clã, de manhã e à tarde, matava um cordeirinho, abençoava a sua família, e assim ele ia construindo altares. Depois ele construiu em Betel, entre Betel e Ai, ali ele construiu outro altar. E aí diz que ele ficou algum tempo, e indo sempre para Neguebe, ele foi parar onde? No Egito. E se você ler ver o texto, não há menção aqui que ele construiu o altar no Egito. Porque não dá para construir altar no Egito. Egito não combina com altar. Não tem conexão. Ele foi afastando do altar e chegou no Egito. E lá ele fraquejou. Mentiu. O que significa o Egito? O Egito, queridos, significa um mundanismo, o relativismo, o racionalismo, e tem entrado dentro da nossa igreja. O mundanismo, o racionalismo, onde a razão do homem está acima da razão do mundo, de Deus. O relativismo, não é bem assim não, que Deus falou lá atrás, não é bem assim não. Como diz um pastor aí, não é? Foi até meio polêmico aí, né? Nós temos que adaptar a Bíblia para os nossos tempos. Não tem como construir altares no Egito. E Abraão fraquejou. Cuidado, queridos irmãos, com o Egito. Sabe que nós estamos trazendo o Egito para dentro de nossa casa? Mas Deus livra Abraão e a Sara, né? Porque nessa história quase que Sara dança, né? E agora Deus, ele volta, se manda do Egito. Nós temos que sair do Egito. E ele volta para Betel.
e ele reconstrói o altar de Betel. Será, queridos irmãos, queridas famílias, queridos pais, queridas mães, será que nós estamos precisando de reconstruir o altar em nossa família? Abraão reconstruiu em Betel. Já havia um altar que estava, quem sabe, meio estragadinho. Ele reconstruiu o altar da família. E depois aqui em Gênesis 13, 18, ele sai dali de Betel e nos carvalhais de Manre, ali em Hebrom, e ele faz um outro altar. E depois de 4 altares, lugares de altares, finalmente o Ló foi embora. Ló se separa. Ló só dá trabalho, gente. E Ló foi embora. Foi bom para Abraão, mas foi péssimo para Ló, né? Aí deixa isso para lá, isso de Ló para outro dia. Qual o segredo de Abraão? Abraão era construtor de altares. Eis o segredo de uma família bem-sucedida. E construtores de altares não quer dizer nem mais nem menos que simplesmente todos os dias haver um reavivamento e todos os dias haver uma reforma. Essa deve ser a nossa vida constante, reavivamento e reforma, reavivamento e reforma. E Ellen White, ela define de maneira magistral, não é? O que é reavivamento e reforma. Ela diz o seguinte: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a administração de quem? Do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. E reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Ou seja, a mudança do estilo antigo de vida para um novo estilo de vida. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Queridos, eis a maior necessidade das famílias. Eis a maior necessidade que você precisa, que eu preciso. A maior necessidade nossa, queridos, é realmente ter o poder do Espírito Santo. E terminando, eu gostaria de extrair 3 lições preciosas que vão nos ajudar a ter a verdadeira fonte do poder em nossa família. Em primeiro lugar, ou seja, Abraão, construtor de altares, ele deixou um legado para os seus filhos, para o seu filho Isaac, depois para os seus netos e assim por diante. E nós recebemos isso até hoje. Então ele deixou um legado. E esse legado realmente faz a diferença na vida das famílias. Primeiro, seguir o caminho do altar. Abraão era construtor de altar. E ele ensinou seu filho Isaac a ser construtor de altar, a seguir o caminho do altar. Ellen White diz o seguinte: o pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nessa oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. Queridos, como nós necessitamos de homens de poder. Uma família, eu fico triste de ver que hoje, através desse movimento horrível chamado feminismo, tem diminuído os homens, derrubado o papel do homem de ser o sacerdote da família.
O homem que é líder da sua família, não é ser machista, ditador, não é isso. Líder, porque Deus deu a liderança para o homem. E principalmente a liderança espiritual. Que coisa extraordinária, um homem abençoando a sua família. De manhã, culto familiar é rápido, máximo 10 minutos, não é ficar 1 hora, 2 horas, não. Isso é para culto particular. Ele abençoa a família. Seria interessante, né? Todo pai de manhã, antes da família sair, falar: o Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti. Né? Imagina a bênção araônica. Dá um beijo na mulher, dá um beijo nos filhos, sai para o trabalho, sai para onde for. Aquela bênção, isso tem um poder sobre os filhos, sobre a família. A filha olha para o pai e diz: eu quero casar com um homem igual esse homem, igual meu pai. O filho olha: mas que meu pai, que homem que ele é. Vocês não sabem o poder que um homem tem na família. É o homem que une a família, é o homem que dá as diretrizes da família. Não é ditador. A mulher tem sua liberdade, os filhos também, claro, cada um na sua esfera. Você vê que coisa. E hoje as nossas famílias estão acéfalas, sem homens de poder, homens construtores de altares. E na ausência do homem, claro, a mulher toma um lugar. Sabe, Isaac aprendeu a construir altares. Ai, como eu gosto de Isaac. E quando Abraão disse para ele: vem cá, meu filho, nós vamos lá fazer um sacrifício. Ele: opa, estou dentro, pai. E foi feliz. Ele estava acostumado a ver o pai construir altares. Nós vamos hoje fazer diferente, meu filho. Nós vamos lá para o monte. E quando Abraãozinho chegou, eu falei assim: meu filho, hoje o negócio vai ser diferente. Tem ovelha não, tem cordeiro não. Você vai ser o sacrifício. Se eu fosse um jovem de hoje, cai fora, velho. Está pensando que eu subi nesse negócio para você me matar? Ó! Simplesmente aos 17 anos de idade, aquele rapaz se oferece. Ok, pai. Ele estava acostumado. Ele viu o pai matar um cordeirinho de manhã e à noite. E o pai dizia: meu filho, isso aqui é um substituto. Você e eu deveríamos morrer, porque nós somos pecadores. Ele falou: Deus está pedindo que você seja o sacrifício. Ok, pai, estou dentro. Você já pensou nisso? Será que nossos filhos fariam isso? Vou nem perguntar para meus filhos. Deixa para lá essa história. Bem, segunda lição: aprender o valor do trabalho. Abraão ensinou a Isaac o valor do trabalho. Não o trabalho profissional, não, que você ganha e recebe alguma coisa em troca, o dinheiro. Não é esse trabalho, não. O trabalho, a realização dos pequenos deveres da vida. Quando Abraão foi para sacrificar seu filho, o texto diz que ele colocou a lenha nas costas de Isaac. Isaac carregou a lenha que ele... Depois o pai pôs no altar, depois pôs ele em cima para pegar fogo e queimar. Coisa de filme, né? De terror, parece. E ele levou feliz a lenha. Será que os adolescentes levariam a lenha hoje? Se nós ensinamos isso para os nossos filhos? O valor das pequenas coisas, das lenhas, de carregar as lenhas nas costas. Hoje parece que os jovens nasceram cansados. Vocês já perceberam isso? Ai, que canseira. Dá uma canseira de ver esse cansaço. Ai, parece que nasceram todos cansados. Tem uma preguiça de fazer as coisas. Querem tudo de maneira extraordinária. Não querem começar do simples. A vida é uma carreira. Tem gente que quer sucesso aos 25 anos, aos 30 anos. O valor. E sabe quais são as pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida? Chama-se dedicação, pontualidade, honestidade,
começar e terminar. Sabe, eu fico tão triste de ver, muitas vezes, com coisas da igreja, nós deixamos para a última hora, nós fazemos com meia boca, chegamos atrasados, não damos a importância, fazemos igual o Roboão, troca, né, as coisas de ouro por de prata. Pontualidade, pequenas coisas. E a última lição, essa é impressionante: possuir a alegria da obediência ou na obediência. Isaac aprendeu com seu pai Abraão a ser feliz em obedecer, a estar exultante diante daquilo que Deus pede. E é tão verdade que ele falou: não, pode me matar, eu vou ser o sacrifício. Ele sentia-se prazer em ser o sacrifício, ele deixou-se ser amarrado. Que impressionante! Isaac havia aprendido que vale a pena fazer altares, que vale a pena, né, sacrificar, porque ali naquele sacrifício, ele estava vendo, ele via que alguém um dia morreria em seu lugar, e que agora, aquele menino, aquele adolescente, seria o quê? O sacrifício. Ele aprender a ver, todos os dias, o cordeirinho ser morto, e agora Deus pede para ele isso, e ele alegremente se dispõe a fazer isso. Sabe, queridos, a vida cristã tem seus sacrifícios. Aliás, com Cristo ou sem Cristo, nós já temos muitos sacrifícios na vida. Dor de barriga, dor de cabeça, pandemia, Covid, câncer, não sei mais o que, acidente, todo mundo passa por isso. Mas como cristão, muitas vezes nós temos que renunciar os gostos do mundo, os nossos gostos, as renúncias. Mas sabe, o sacrifício que Deus pede de nós é simplesmente a porta para as maiores alegrias. Sabe, porque antes das alegrias vem o sacrifício. Mas Cristo mesmo disse: olha, gente, tomai meu jugo. Porque como que é o jugo de Cristo? Leve. É leve, é suave. Sabe, ali estava Isaac, em cima para ser sacrificado. 17 anos, uma vida pela frente. Abraão triste, 20 e tantos anos para ter um filho, né? Mais 17 anos, né? Os comentaristas dizem que mais ou menos ele tinha 17 anos. Ele falou agora, mas ele acreditava que Deus o ressuscitaria. E ele fala: puxa vida, Isaac ali, e de repente, lá estava o cordeiro. Ah, gente, fique feliz e contente, querido. Todo sacrifício é acompanhado de um cordeiro. Você pode ter certeza disso. Lá estava o cordeiro. Eu imagino as gotas caindo da face enrugada daquele velho ancião, as mãos trêmulas com o cutelo, até fracas já pelos anos. Ele simplesmente faz o cutelo que ele vê assim. Que alívio. Lá estava o cordeiro. Eu pergunto para você pai, você mãe, para você filho, você querido irmão, você tem alegria na obediência? Você vibra com Jesus? Você vibra com a sua palavra, como diz o salmista? Oh, quanto eu amo a tua palavra, é o meu meditar todo dia. Oh, como eu estou feliz em fazer a tua vontade. Você vibra com a igreja de Deus? Você sente prazer de vir à igreja? Como diz o hino, é prazer servir a Cristo. Esse hino é uma realidade na sua vida? É um prazer servir a Cristo? É você grato porque Jesus
veio a este mundo, morreu, intercede por você hoje no santuário celestial, e Ele voltará para buscar você para 1000 anos no céu e depois na nova terra. Você vibra, ó, que esperança, vibra em meu ser. Esse hino você ainda canta. É você uma pessoa grata? Ou você está passando nessa vida murmurando? Olha quem Ellen White diz. Desculpa, eu estou passando um pouquinho do tempo, mas o que a gente vai fazer em casa? Dormir, né? Mas um pouquinho mais, estar na casa do Senhor. Já que estou falando de vibrar, e eu estou vibrando mesmo, irmãos, porque tão pecadora que eu sou, mas eu tenho uma paixão por Jesus Cristo, e por sua palavra, como eu amo a palavra de Deus. Um dia meu filho falou: mãe, por que a senhora ora tanto? Eu falei: meu filho, se eu não orar, se eu estar perdido, eu tenho que orar, não pode, uma vacila, pum, estou lá caindo. Olha que Ellen White diz: coisa alguma tem de mais a promover a saúde do corpo e da alma do que o espírito de quê, gente? O que está escrito aí? De gratidão e louvor. Olha o que ela diz: é um positivo dever resistir à melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento, dever tão grande como é orar. Agora, essa última parte aqui é para matar. Se nos destinamos ao céu, você está querendo ir para o céu? Eu também, estou destinando, estou indo. Como poderemos ir qual bando? Olha o termo aqui: bando de lamentadores, gemendo e queixando-nos por todo o caminho da casa do nosso Pai? Nós não estamos indo para Canaã celestial, e por que ir igual lamentando? Ó céus, ó dor, ó vida, ó azar. Claro que nós temos nossos problemas, é claro. Queridos pais, queridos irmãos, querida família, tem você utilizado a fonte do poder na família? A comunhão? O estudo da Bíblia? Tem você clamado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que efetua em nós o novo nascimento, que efetua em nós a santificação. Como desenvolver, como ter essa fonte em nossa vida? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que nós necessitamos desesperadamente de Deus, do poder do Espírito Santo. Reconhecer que nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos, nós procuramos o Salvador, e Ele nos justifica e fala: agora vai para o Espírito Santo, você vai caminhar, né? Que é a santificação, uma obra de uma vida toda, é do dia a dia. Queridos, um reavivamento, uma reforma, só vem através do Espírito Santo, na busca da comunhão, na busca do estudo da palavra de Deus, na oração, na comunhão particular e com a família. Será que as nossas famílias estão precisando de uma reforma, de um reavivamento, de uma reforma? É claro que precisa todos os dias. Eu quero lançar um repto, lançar um desafio para mim e para você nessa noite, para você que está me ouvindo aí nas redes sociais. Não quer você sair hoje com a decisão de mudar a sua vida? Você, pai que está me ouvindo, você que é chefe de família, o homem da casa, eu sei que quebrar o orgulho não é fácil, não. Eu sei que os homens têm um pouco de dificuldade em reconhecer que erram, que falharam ou que omitiram, porque dá a impressão que estão perdendo a masculinidade, não tem nada a ver. Um homem é muito mais homem quando ele realmente mostra a sua vulnerabilidade. O filho, fala assim: meu pai é forte, mas o meu pai também sabe reconhecer. Então, que tal você, pai, restaurar o altar da família? Chamar a família: vamos aqui, gente, eu errei, omiti, fiz isso, não fiz aquilo, vamos restaurar o altar da família.
fazer um cronograma na nossa vida. Que tal fazer isso? Você em particular, que tal, se você não tem a comunhão com Deus, que tal você ter o seu momento particular com Deus? Oração na família, Espírito Santo na família. Eis a fonte do poder da família. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos sair daqui com novos propósitos, mas propósito mesmo, intencionalidade. Não é só sair daqui e esquecer, não. Que Deus abençoe cada família aqui. E assim nos preparando, nós iremos um dia unir-nos à família desde Adão. Vai ser muito bom, não vai? Conhecer os nossos primeiros pais, conhecer Abraão. Eu quero conhecer Abraão. Ei, Abraão, você construiu muitos altares, não é? Muito obrigado, foi inspiração, o pai da fé. Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar em pé para nós orarmos. Querido Deus, Deus Pai, Deus da misericórdia, Deus fortaleza, Deus perdoador. Muito obrigado pelo teu perdão. Obrigada, Senhor, porque tu és a nossa força, a nossa rocha, o nosso esconderijo. Te agradecemos, querido Jesus, ó meu Salvador, nosso Salvador. O Senhor está nesse momento intercedendo por cada um de nós aqui neste momento, por aqueles que estão nos ouvindo também. Te agradecemos porque o Senhor tem gravado em suas mãos as marcas do amor. O Senhor deixou os céus, veio aqui, viveu, nos ensinou como viver, morreu no nosso lugar. Ó, como ansiamos a tua volta. Venha logo, Jesus, por favor. Ó Espírito Santo, Deus santificador, transformador. Queremos, querido Deus, que o Senhor efetue em nossa vida, ó Espírito Santo, um reavivamento e uma reforma. Possamos sair daqui com novos propósitos, de reconstruir, se assim for o caso, os altares, o altar na nossa família. E aqueles que já têm esse altar, que continuem com esse altar, cada vez mais, de uma maneira mais profunda. Se falhamos, se erramos, omitimos, queira nos perdoar. Por favor, Senhor. Ó Deus eterno, nos perdoe através de Jesus. E que o Espírito Santo impressione a nossa mente neste momento, para que possamos realmente ter um reavivamento e uma reforma. Muito obrigado por este sábado tão gostoso em nossa vida. Queira nos proteger. Nos proteja dos males, das doenças, dessa pandemia, ó querido Deus, tem misericórdia de nós. Quantas pessoas, amigas, temos perdido por essa doença. Mas nós estamos confiantes e confiados em tua palavra, que bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Que essa promessa nos acalente, nos conforte, e que possamos nos preparar cada vez mais. Possamos ter uma noite de repouso, que possamos refazer as nossas energias, estarmos aqui bem de manhãzinha, para continuarmos esses 10 dias e as 10 horas de oração. Nós pedimos por Jesus. Amém.